No dia 13 de janeiro de 2026, uma explosão violentíssima sacudiu essa unidade de grãos da R-Age. Mas olha, a história aqui é bem mais complexa do que parece. Isso aqui é uma investigação de como várias camadas de proteção podem simplesmente desmoronar ao mesmo tempo e porque a sorte nunca, jamais, pode ser um item num plano de segurança. A boa notícia, se é que dá para dizer assim, é que ninguém morreu. Mas a escala da destruição classifica esse evento como nível 1, a categoria mais grave para acidentes de processo. Isso coloca o caso no mesmo patamar de grandes desastres industriais, sabe? É um sinal vermelho piscando para todo o setor do agronegócio. Para a gente entender o que aconteceu, vamos fazer uma verdadeira perícia aqui. Primeiro, vamos olhar o evento em si. Depois, a ciência por trás desse perigo todo. Aí, a gente vai analisar as barreiras de segurança que não funcionaram, expor as causas mais profundas que estão na cultura da empresa e, o mais importante, tirar lições práticas para que isso não se repita. Vamos começar pelos fatos daquele dia. O que exatamente aconteceu? E como é que uma tragédia gigantesca foi evitada por um fator que nem deveria entrar na conta, a pura sorte? Olha só esse número. 1 foi o número oficial de vítimas. Um único trabalhador, de 59 anos, que estava numa sala de controle ali do lado e teve só ferimentos leves. Um número que, quando a gente olha o tamanho do estrago, parece baixo demais, né? Mas será que esse número baixo foi mérito de um sistema de segurança que funcionou? A investigação revela uma verdade que, sinceramente, é bem mais inquietante. E é aqui que a gente entende o papel do acaso. 3 pessoas que normalmente trabalhavam bem ali, no epicentro do perigo, lá nos túneis subterrâneos, tinham acabado de sair para almoçar. Se a explosão tivesse acontecido minutos antes, a gente estaria contando uma história tragicamente familiar, com múltiplas fatalidades. Um roteiro que a gente já viu antes no setor. Ok, mas para a gente entender a dimensão do risco, a gente precisa falar de física. Porque poeira de grão não é só sujeira, não. Sob as condições certas, ela se torna um explosivo potentíssimo. Vamos traduzir o que esses números da tabela significam na prática, porque é assustador. O índice Cassist mostra que a poeira de milho tem força para destruir concreto armado. Pensa nisso. A Pmax, a pressão máxima, supera em dezenas de vezes o que um silo de metal e concreto consegue aguentar. E a energia para começar tudo isso, a MI, é tão baixa, mas tão baixa, que uma simples faísca de eletricidade estática do nosso corpo já seria o suficiente para iniciar a catástrofe. Isso tudo nos leva ao pentágono da explosão. É diferente do triângulo do fogo que a gente aprende na escola. Para a poeira explodir, precisa de 5 coisas. E na IGADE, todos os 5 elementos estavam lá. O combustível, que era poeira fina por todo lado, o oxigênio do ar, a dispersão, que o próprio movimento dos grãos causa, e o confinamento dentro do silo e dos túneis. Ou seja, era uma bomba armada, só esperando a faísca. Agora a gente chega no ponto central da investigação. Um desastre desse tamanho nunca tem uma causa só. Ele acontece quando as várias camadas de segurança, que a gente pode imaginar como fatias de um queijo suíço, se alinham do pior jeito possível, e os buracos todos coincidem. E aqui é crucial a gente separar as coisas em 2 grupos. Existem as barreiras de prevenção, que deveriam ter impedido a explosão de começar, e as barreiras de mitigação, que uma vez que a explosão começou, deveriam ter limitado os danos. O problema é que lá, as 2 falharam, e falharam feio. Do lado da prevenção, a cascata de falhas é claríssima. A fonte de ignição, que tudo indica ter sido uma falha mecânica, tipo um rolamento superaquecido, não foi detectada. Por quê? Porque os sensores que deviam fazer isso ou não existiam ou não estavam funcionando. E o mais grave de tudo, o controle de poeira era tão ruim que tinha combustível para a explosão por toda a parte. E aí, quando a explosão começou, as barreiras de mitigação também foram para o chão. O sistema de alívio de pressão falhou. E em vez de jogar a força para fora, jogou para dentro dos túneis. Não tinha nada para isolar ou para parar essa reação em cadeia. A explosão primária virou uma secundária muito maior e se espalhou livremente. E para completar, a sala de controle estava perigosamente perto, colocando o operador em risco direto. Mas por que tantas barreiras falharam ao mesmo tempo? Para achar essa resposta, a gente tem que ir mais fundo. Tem que sair das falhas técnicas e olhar para a cultura da empresa. O problema real era a normalização do desvio. Era tratar uma condição extremamente perigosa como se fosse algo normal do dia a dia. E olha, não existe prova maior disso do que essa frase aqui, dita por um porta-voz da própria empresa depois do acidente. Dizer que o acúmulo de pó, o combustível da bomba, é muito normal, revela uma falha gigantesca na percepção de risco. Numa cultura de segurança forte, pó acumulado não é normal. É uma emergência.
E o que deixa tudo ainda mais grave é que essa história não é inédita. O que aconteceu na INRID é praticamente um replay do desastre da Cevale menos de 3 anos antes. O mecanismo? Idêntico. Explosão em cadeia pelos túneis. A causa raiz? A mesma. Acúmulo de poeira e falhas de gestão. A única diferença real entre 10 mortos lá e um ferido aqui não foi a engenharia, não foi a segurança, foi o relógio. Então, para que a sorte não seja o único fator de proteção no futuro, o que precisa ser feito? A análise nos aponta um caminho muito claro, baseado em controles robustos e engenharia de verdade. A análise aponta para 3 ações que são críticas, inegociáveis. Primeiro, engenharia robusta, com sistemas que realmente isolem e suprimam uma explosão logo no início. Segundo, disciplina operacional, o que significa tolerância zero com poeira acumulada. Limpeza tem que ser levada a sério. E terceiro, talvez o mais difícil, uma cultura de segurança de verdade, onde qualquer funcionário se sinta seguro e encorajado a parar uma operação se achar que algo está errado. E isso nos deixa com uma reflexão final e muito séria. Esse incidente não foi um quase acidente, foi um desastre completo que, por puro acaso, não matou várias pessoas. Depender da sorte é a prova final de que o sistema falhou. A segurança de verdade só existe quando a prevenção é tão robusta, tão bem feita, que o acaso se torna irrelevante. A questão que fica no ar é: quantas advertências como essa serão necessárias?